A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma terça-feira de estudo da palavra, né? Nós estamos aqui, neste momento, estudando ainda o livro de 1 Coríntios, desta vez o capítulo 11. Capítulo 11, irmãos, nós vamos, é aquele momento do examine-se a si mesmo, a ceia do Senhor. Ele fala, inicialmente, do conselho para uso do véu, aquela passagem que fala do uso do véu, das mulheres usarem véu na igreja, e a ministração da ceia do Senhor, né? Então, vamos ler 1 Coríntios de 1 a 16, e depois a gente retorna para ler os versículos seguintes, né? Mas, antes de tudo, como sempre, vamos orar, pedir ao Senhor que nos oriente, que oriente a quem esteja assistindo e que me ajude a ministrar, me ajude a que não seja eu, mas seja a vontade de Deus e aquilo que Deus quer passar para os irmãos. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão assistindo. Abençoa, Senhor, aqueles que vão assistir depois. Nos abençoa, Senhor. Muito obrigado por esta palavra que fala ao meu coração e que fale ao coração dos meus irmãos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar, possa ilustrar, possa fazer compreender aquilo que cada um necessita, Senhor. Assim te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra: Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vô-la entreguei. Quero, entretanto, que sabais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo como mulher é para ela uma glória? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Irmãos, isso daqui parece muito confuso, às vezes, na cultura de hoje. Essa questão da mulher usar o véu e do homem não usar, da mulher ter o cabelo comprido, da mulher ter o cabelo curto. Isso parece muito confuso. O uso do véu na igreja, ele remonta àquela situação que vivia ali Paulo, naqueles tempos de Coríntios. E dizer que é desonroso, sim, a mulher ter o cabelo curto. E que seria desonroso o homem ter cabelo comprido. Veja, Paulo está falando para aquele povo, para Coríntios, naquela cultura. O contexto, a palavra extraída do contexto, ela não vira
ela fica uma palavra sem a explicação completa, não é? Ali, vamos ler de novo no 11, no versículo 2, que ele diz assim, capítulo 11, versículo 2: De fato vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim e retende as tradições, assim como vou-lo entreguei. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que louva a eles, porque eles retêm as tradições. Então, essa questão do véu era uma tradição daquele tempo. Lá no 3, irmãos, diz assim, versículo 3: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo, ele começa elogiando de que eles estão retendo as tradições, e depois ele faz uma exceção, dizendo de que é necessário que saibam que Cristo é o cabeça de todos vocês, né? E aí, quando ele fala, o homem é o cabeça da mulher, o que é que ele está dizendo com isso? Os relacionamentos entre... Irmãos, é importante destacar o seguinte: os relacionamentos entre homens e mulheres, primeira coisa, não envolve inferioridade de nenhuma das partes. Algumas mulheres podem ouvir esse texto e dizer que ele está falando de inferioridade, que Paulo era machista. Ele estava falando no contexto histórico daquela época, com relação ao uso do véu na igreja, com relação a uma proteção sobre a questão do cabelo, o cabelo da mulher é um elemento físico que chama a atenção erótica naquela cultura. Então, Paulo está dizendo que é bom evitar isso. E é bom usar o véu, né? Mas a oração que é feita pelo casal, o que a mulher tem que fazer no casal, o que o homem tem que fazer. Aqui, ele está falando, quando ele fala do cabeça, ele está falando exatamente a respeito das funções de cada um, né? E isso está muito bem explicado lá em Efésios 5, no capítulo 5, no versículo 15. Diz assim: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Atente para esse uns aos outros. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Em verdade, irmãos, a palavra submissão aqui, ela quer dizer, ela se refere aos papéis que cada um exerce no casamento.
e das necessidades que cada um possui na relação com o outro. As necessidades da mulher no relacionamento conjugal e as necessidades do homem no relacionamento conjugal. No texto, lá no versículo 21 de Efésios 5, diz que deve andar sujeitando-se uns aos outros. O primeiro pressuposto é sujeite-se uns aos outros. Ou seja, a inferioridade aqui, quando ele fala sujeite-se uns aos outros, não quer dizer que é sujeite uns sobre os outros, embaixo dos outros. Uns sujeitando-se aos outros. Eu me sujeito naquilo que é a minha obrigação a essa pessoa, e essa pessoa se sujeita naquilo que é sua obrigação para comigo. É assim que se está falando aqui. Né? E tem a ver, eu diria, que quando ele fala aqui que o marido deve amar a sua mulher, tem a ver com necessidades psicológicas, culturais, psíquicas, entre homens e mulheres. Qual é a necessidade que a mulher tem? De proteção, necessidade daquele apoio. Qual é a necessidade que o homem tem da mulher? Necessidade de respeito, de mais apoio. Então, quando ele diz assim, que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja. E a mulher, não é orientado aqui a mulher amar o marido, como Cristo amou a igreja. É orientado que ela respeite, que ela honre o marido, porque ao homem, a natureza do homem impõe essa necessidade psicológica que a mulher o honre, a mulher o apoie. A mulher foi feita para ser andar junto, do lado, mas para ser ajudadora, para ser o apoio, o suporte. E o homem é aquele que foi feito para ser... quando ele fala aqui que é para ser o cabeça, ele não quer dizer que é para ser superior e a mulher ser inferior. São as funções. Não é? O homem tem essa necessidade psicológica também. E ele fala aqui, o que profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua mulher. Aqui no 4, 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O termo aqui, tendo a cabeça coberta, ele se refere ao homem cobrindo o cabelo da cabeça, ou seja, era uma questão cultural, entrar na igreja de chapéu, esse tipo de coisa. Não dá para dizer exatamente que ele estava falando somente no sentido figurado ou somente no sentido físico. Os estudiosos dizem que usava os dois sentidos. O homem não deve entrar na cabeça de chapéu, não deve entrar na cabeça com a cabeça coberta, entrar na igreja com a cabeça coberta, e também ele não pode ter uma cobertura sobre ele, ou seja, o homem não pode ter um homem sobre ele, não pode ter uma autoridade espiritual sobre ele no sentido máximo, que seria Cristo, a autoridade, né? No versículo 5, ele fala assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque como ela se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Quando ele fala que desonra sua própria cabeça, refere-se provavelmente à cabeça física, né? Que é a mulher na igreja sem a cabeça coberta. E também pode estar se referindo ao marido como sua cabeça. Desonra o marido. Então, a mulher que não tem o marido como cabeça, a mulher lá em Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A tola, que quer dizer aquela que desorganiza, aquela que faz para destruir. Então tem a ver com essa questão também de não estar sob uma orientação, querer fazer as coisas por si mesmo. Por isso que fala, sujeite-se uns. Aqui ele está falando de honra e desonra com relação, no caso do véu, com relação aos costumes da época.
E já teve vários tipos de costumes ao longo da história da igreja. Mas uma coisa que é importante, uma alusão que é feita aqui, naquela época as mulheres não podiam cortar o cabelo. Quem cortava o cabelo eram as prostitutas, quem raspavam a cabeça eram as prostitutas. Então, quando ele faz alusão aqui que tem que proteger o cabelo e não cortar, ele está dizendo que não deve se prostituir. E aqui a prostituição, o sentido figurado da prostituição, não é o sentido, vamos dizer, o sentido literal de prostituição, mas está falando da desonra perante o Senhor, entende? Então, assim, se nós não compreendermos a palavra de acordo com o contexto histórico, parece ela estranha para os dias de hoje, né? As mulheres que não tivessem véu na cabeça, naqueles tempos, poderiam ser consideradas imorais. E é fato, nós já vimos aqui, que a imoralidade sexual era algo muito pujante naquele período. Por exemplo, a gente fala hoje, então hoje é para usar véu? Irmãos, a cultura hoje no Brasil indica que a mulher tem que usar véu na igreja ou em qualquer lugar? É desonroso para a mulher estar sem véu? Mas olhe, a igreja cristã no Paquistão, por exemplo, a mulher usa véu na igreja. Percebe a diferença? Hoje, não estou falando do passado. Lá no Paquistão, por quê? Porque é da cultura a mulher, no momento honroso, botar um véu na cabeça. Então, é preciso entender essas coisas, né? E lá no versículo 13, no 11, 13, ele diz assim, ó, julgai entre vós mesmos. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ao julgamento de hoje, da época de hoje, é próprio uma mulher fazer uma oração na igreja ou profetizar na igreja sem estar com véu na cabeça. Hoje, se tiver com véu, vai chamar a atenção negativamente. Que igreja estranha, por que usa véu? E virão vários questionamentos que não vão trazer para o caminho certo. Não é? Ali, quando ele fala, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, está falando de novo das funções, né? Está falando de novo das funções. Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 7, só para a gente lembrar, ele diz assim, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E ele tem uma parte aqui que ele fala que a mulher deve cobrir a cabeça por causa dos anjos. Portanto, é no versículo Coríntios 10, 10. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu à cabeça como sinal de autoridade. É a questão da honra. Quando ele fala dos anjos aqui, ele está falando da questão da honra. Ele está falando da questão da honra, porque a mulher deve honrar o ambiente. Os anjos do Senhor estão sobre aquele lugar, né? Lá no 11, no versículo 11, diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Está vendo aqui, irmãos, que não há subordinação, que não há um superior ao outro. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. A mulher proveio de Deus, do homem, de uma primeira mulher, Eva, e o homem, todo homem é nascido de mulher. Então, um depende do outro para existir. Isso aqui deixa nítido que não há um objetivo aqui no texto de Paulo de falar de machismo. Ele está falando de outra coisa, irmãos. Aqui, no versículo 13, no 11, no versículo 13, ele diz, julgai
entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela glória, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Ele quer dizer assim, existe um costume, existe uma tradição, não afronte a tradição, que isso não vai levar a nada. Nós não fazemos esse tipo de coisa, não é? E aí, irmãos, ele termina essa parte que fala do véu. Eu espero que assim, tenha assim, elucidado. Eu mesmo já lia esse texto e às vezes eu ficava confuso, mas definitivamente esse texto não está falando de subordinação entre homem e mulher. Esse texto está falando de funções diferentes. E ele está comparando, a mulher tem um cabelo comprido, naturalmente ela nasceu de cabelo comprido. O homem tem um cabelo curto, naturalmente nasceu de cabelo curto. Um é desonroso, inverter. Ele está falando da desonra da inversão de papéis. É justamente isso que ele está falando. E aqui, a partir do versículo 17, Paulo traz as orientações com relação à administração da ceia, a celebração da ceia do Senhor. Eu vou ler todo e nós vamos comentar. Todos conhecem esse texto, ele é muito visto na igreja, todos os domingos que tem ceia. Diz assim, do 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, sou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vocês, entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos foi entregue, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando estiver convosco. Aqui ele fala toda a explicação da reunião, do momento da celebração da ceia. Veja, no primeiro versículo, lá no início, ele fala, eu vos louvo. Aqui ele diz, sobre estas coisas eu não vos louvo. Louvar aqui, irmãos, não está dizendo no sentido de adoração, ele está dizendo no sentido de elogiar.
Lá ele elogiou que eles mantinham a tradição e aqui ele está dizendo que não elogia, porque eles não mantêm a organização correta. E aí ele está falando que uns traziam muita comida, outros comiam e se bebedavam, outros ficavam embriagados, outros ficavam com fome. E isso criou uma série de atropelos ali na celebração da ceia do Senhor. E é isso que ele está tentando ajustar. E ali haviam dificuldades, dissensões. E ele diz, eu fui informado que há dissensões entre vós. Então como é que vocês vão se ajuntar no momento da comunhão? A ceia era para lembrar a comunhão com Cristo. Se vocês não têm comunhão entre vós. Ele enfatiza o que aconteceu na ceia do Senhor. Né? A ceia do Senhor foi celebrada e ela está lá no Evangelho. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, nós temos aqui o momento da celebração da ceia. E diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui é o momento da celebração. Interessante notar, irmãos, que o apóstolo Paulo não estava nesse momento. E ele diz que eu recebi do Senhor, conforme vós também. Ele está dizendo que ele, Paulo, recebeu do Senhor a ministração da ceia. E os outros também receberam. Porque Jesus, quando ele falou que era para fazer, e que era uma ordenança, e que era a celebração da ceia, até que ele voltasse, para lembrar do corpo e do sangue, ele estava dizendo que era para todos. Todos aqueles que creem, não é? Tem alguns ajustes eclesiásticos, sim. A maioria das igrejas, a ceia é para aquele que é batizado, porque o batismo é a expressão pública de que crê em Jesus. Isso é uma coisa da organização, da tradição da igreja. E como Paulo diz naquele primeiro texto com relação ao véu, ele diz que você não faça dissensão, que você não afronte. E nós não devemos afrontar essas coisas que não são heréticas. Se for contra a palavra, a gente não vai. Mas não tem nada contra a palavra nessa ordenança, né? Mas uma coisa interessante lembrar aqui, quando ele fala de comer, de beber, a ceia do Senhor não é celebrada hoje desse modo. É só uma representação do sangue e do corpo. Mas o que havia ali naquele período era uma festa chamada Festa Ágape, ou Festa do Amor. Essa festa, ela causou tanto problema que no ano 397 depois de Cristo ela foi proibida, porque as pessoas todas as vezes tinha gente que se embriagava, tinha gente, então não tem como você celebrar Jesus, você celebrar a morte de Jesus, porque nos deu a salvação, e se embriagar, e haver dissensões, e gente comer e gente ficar com fome. Então, quando houve um concílio e que em 397 decretou que a festa do amor seria proibida. Mas não acabou com a ceia, porque Jesus disse que era para fazer todas as vezes que reunir, até que ele venha. Então nós devemos fazer como memorial, como lembrança que Jesus foi crucificado na cruz e que ele foi crucificado para a nossa salvação. E mais do que isso, que ele voltará. Então é como lembrança que ele voltará que nós devemos hoje fazer. Mas não daquele modo desorganizado, com bebedeiras, com brigas, com comilanças. Não é daquele modo. É de maneira organizada, como a igreja faz hoje. E ele fala, recebi do Senhor, como eu falei, referindo-se à revelação que recebeu, né? Da morte e da ressurreição de Jesus. E
quando todas as igrejas hoje utilizam esses versículos para a ministração da ceia. Não utiliza lá o que Jesus falou, utiliza o de Paulo. Porque Paulo, ele organiza. Ele utiliza-se o que estava no Evangelho, mas de uma maneira para organizar. É muito interessante esse. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela remonta à morte de Cristo. Ela remonta à ressurreição de Cristo. Mas ela remonta à volta de Jesus. A morte que o cristão morre com Cristo, porque morre para o mundo. A ressurreição, porque o cristão nasce de novo quando reconhece e aceita Jesus. E a volta de Jesus, prometida para todos aqueles que creem. E Jesus vai voltar para todos os olhos verão, não só aqueles que creem. Jesus vai voltar. E nós devemos ter isso como memorial até que ele volte. É isso que fala. E ali, em Mateus 26, 29, Jesus lembra que a partir daquele momento que ele estava celebrando a ceia, a última ceia, ele não iria mais comer nem beber até que fosse o momento dele. Ele diz assim no 26, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Né? E aqui, irmão, tem aquela expressão que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para juízo, né? Os coríntios, eles estavam transformando a celebração da ceia do Senhor em uma bagunça. Ele estava transformando a celebração da ceia do Senhor em uma festa pagã, se embriagando de todo tipo. Isso é o que significa comer indignamente. Né? Comer e beber indignamente. Indignamente quanto à participação daquilo. Né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 18, diz assim, ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Referindo-se à questão de que, lá no texto, fala, todos aqueles, existem muitos doentes, não poucos que dormem. Dormir no Senhor, os que dormem aqui, na expressão do 1 Coríntios, quer dizer aqueles que estão mortos espiritualmente. E uns doentes espiritualmente, porque fazem as coisas indignamente. Né? Isso também é explicado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15, que diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, de modo algum pereceremos, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, assim, quando Jesus voltar, essa é a promessa. Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos sobre essa terra, eles não serão os primeiros. Os primeiros serão aqueles que morreram em Cristo. Esses serão ressuscitados dos mortos primeiro. E depois a igreja será arrebatada. Esse é o fundamento, esse é o que esse texto de Paulo aqui, de 1 Coríntios, está se referindo. Interessante é que ele diz assim, ó, esperai um pelos outros, façam as coisas de maneira organizada. Se você está com muita fome mesmo, não venha para aqui, não. Coma em casa primeiro, já venha alimentado, porque se você não vai ficar nessa gula para comer aqui, né? Essa é a expressão. E lá no final diz aqui, a questão ele fala, interessante, a questão de examinar a si mesmo. Quando nós vamos participar da ceia, a palavra não orienta que é o irmão que vai examinar a sua vida. É nós que devemos examinar
a nós mesmos e então participar da ceia. Examinar é observar aquilo que você está fazendo, pedir perdão, estar diante de Deus. Primeiro, tem que lembrar que ali é o memorial de Cristo. Primeira comunhão é com Cristo e depois é com a igreja. E ele diz assim, aquele que se examina a si mesmo não será julgado. Porque se você examinar e você perceber que você está errado, você vai mudar de atitude. É isso que ele está dizendo, né? Então examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui do discernir do corpo é aquele que come na bagunça, ali naquela expressão, daquela festa, aquelas comilanças. Eles não estavam participando do memorial a Cristo, eles estavam participando de uma festa pagã. E isso servia sim para juízo deles, né? Então, irmãos, é interessante, o que eu considero muito interessante desse texto é que Paulo explica muito direitinho como deve ser celebrada a ceia do Senhor, e ele não participou daquela ceia, porque ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Paulo não era um discípulo que andou com Jesus. É muito interessante saber disso. E saber que, mesmo assim, nós usamos esse texto hoje nas igrejas para ministrar a ceia do Senhor. Muito interessante sabermos que nós não devemos ser de maneira desorganizada em nada. Nós não devemos agir de maneira atabalhoada. Se você tem fome, come em casa. Não vá causar escândalo. Isso serve para as nossas vidas, não só para a celebração da ceia do Senhor. Isso serve para tudo que nós vamos fazer. Nós não devemos ser aqueles vistos como os que causam escândalos nos lugares. Nós não devemos ser aqueles vistos como os comilões, aqueles que se embriagam. Não devemos fazer isso. Não é? Nós devemos ser os sóbrios. Essa é a orientação da palavra. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Mais um momento de estudo da palavra. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. E, irmão, se tiver alguma questão, pode colocar aí no texto, pode escrever no chat aí, perguntar, que na próxima oportunidade nós abordaremos, se tiver alguma questão que não ficou bem elucidada, porque eu posso errar, irmãos. Então, que o Espírito Santo possa falar mais aos corações dos irmãos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos ensinamentos. A Tua palavra nos ensina até como se comportar à mesa. A Tua palavra nos ensina como conduzirmos nossas vidas. A Tua palavra nos ensina a respeito de que nós devemos enfrentar as tradições só porque queremos. A Tua palavra nos ensina tantas coisas sábias. Muito obrigado, Senhor, por essa sabedoria vinda do alto. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Abençoa os irmãos que estão assistindo, aqueles que vão assistir, que eles possam, Senhor, receber mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, Espírito Santo de Deus, por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Pai do Senhor.